Hoje eu vou fazer um vídeo. Se você é sensível a canibalismo, a necrofilia e a violência extrema, então eu recomendo você assistir esse vídeo, porque hoje eu vou abordar assuntos bem pesados. Então, se você é sensível, por favor, vai para meus vídeos de cabelo, que é bem mais suavinho. E não repara essas horas, 8 horas da noite, estou maquiada, belíssima, tudo bom. Boa semana pra vocês. Terça-feira, né? Terçou. Hoje eu vou falar do Jeff Dahmer. Eu vou falar o nome dele inteiro e o ano que ele nasceu. O nome dele completo é Jeffrey Lionel Dahmer. Ele nasceu dia 11 de maio de 1960 em Milwaukee, Wisconsin. Gente, vou colocar aqui porque vocês sabem, o meu inglês é perfeito. Nos Estados Unidos. Então, a infância dele, já vou começar com a infância, né? Porque ele foi bem tranquilo. Ele não teve violência, ele não teve problemas na infância. Quer dizer, problema ele tinha, né? Porque eu vou contar o que ele fez e problema ele tinha. E aí, ele pegou e ele tinha fascínio por dissecar animais. Que o pai dele era químico, que o nome dos pais dele são Lionel e Joyce Dahmer. A mãe dele tinha problema com remédio, né? E tinha problemas mentais também. Tem, porque ela tá viva ainda. E o pai dele era químico, então era mais fácil ele ter acesso a produtos químicos. Ele secava muito animal que ficava atropelado. Desculpa, gente. Atropelado na estrada que ele morava. E ele pegava esses animais e secava, que ele gostava de ver o osso desprendendo a carne desprendendo do osso. Então ele pegava esses animais e deixava por vários dias. Falava que ele tinha um fascínio muito grande por isso. Mas fora isso, na casa dele não tinha violência contra ele. Ele não apanhava dos pais. Só os pais deles que tinham um casamento péssimo. Que a mãe dele era perturbada, né? E o pai dele não ficava muito em casa e também não fazia papel de marido em casa. Então eles brigavam muito. Eles não se machucavam, assim, né? Não se batiam, mas verbalmente era péssimo. E na escola, o Dahmer, ele era uma criança muito estudiosa, ele falava muito bem. Só que, assim, ele era muito tímido. Ele não tinha muitos amigos. E aí, de novo. Então, ele pegou, não tinha muitos amigos. Só que aí, de novo. Então, ele começava a imitar um decorador que ia na casa dele que tinha uns tique. Eu babei agora. Ninguém viu eu babando aqui, mas tudo bem. E tem um livro que chama Meu Amigo Dahmer, que era um dos amigos dele, colega, né? Não era amigo. Que eles faziam um grupinho com o Dahmer, pro Dahmer ficar imitando, que tinha ataque epilético, e fazia isso na escola. Então ele acabou tendo essa amizade com esse menino, que eu depois vou mostrar o livro. E ele é em quadrinhos, é da Dark Inside. Meu, é um livro top. É um livro muito bom. Eu li em um dia. Eu ganhei de dia Amigo Secreto. Então eu amei esse livro, porque conta aí toda a infância dele, né? Aí teve uma vez que esse grupinho deles fizeram assim que o Dahmer tirar foto no anuário, que lá nos Estados Unidos tem, meu Deus, tá tudo sujo, um anuário lá pra ficar tirando foto. Em todas as aulas que ele não fazia, ele tirava foto. E o diretor viu e não gostou disso, aí colocou uma mancha preta nas fotos. Ficou muito estranho isso. Mas aí eles continuaram a ficar amigos, né? Eles pedia pro Dahmer, ficava imitando esse decorador, o Dahmer imitava pra ter amigos um pouco na escola. E então, o Dahmer começou a se envolver com bebida. Acho que é no no segundo ano do colegial. Ele chegava às 7 horas na escola, bebaço. Com a birita, doidão, bêbado. E aí começou a dificultar pra ele, né? Os professores começaram a alertar ele. Mas assim, era numa época de hippie, né? Então era meio que tudo liberado.
que tem até uma história desse escritor aí que ele falava que os professores fumavam maconha com os alunos. Gente, eu não duvido disso. Acho que anos 60, 70, né? Que era tudo good vibes. Esse tinha borrado meu dente aqui, gente, não liga. Então, foi assim. Aí, depois, no final desse livro, mostra o primeiro crime que ele assassinou um rapaz. O rapaz tava pedindo carona. Aí, nisso, voltando, né? Que eu perdi um fato. Ele pegou, ele é homossexual. Era, né? Porque ele já faleceu. Ele era homossexual, ele descobriu a puberdade. E então aí ele começou. Tinha um rapaz que passava correndo. E ele tinha muita atração sexual por esse rapaz. E ele tinha muito sonho com esse cara. Só que assim, o sonho dele era diferente. Ele sonhava que ele tava com esse rapaz e ele tinha relações sexuais com esse cara. Só que esse cara tava inconsciente. Então, ele tava inconsciente. E aí, nisso, ele se formou, teve a colação de a formatura, né? E nisso, a mãe dele foi embora. Ele tem um irmão mais novo, né? Acho que é Charles o nome do irmão dele. A mãe dele pegou o irmão dele e foi embora. Deixando o Dahmer. Eu vou chamar de Dahmer, Jeff. No decorrer do vídeo, gente, aí vocês sabem que é a mesma pessoa. Deixando o Dahmer na casa. Isso ele com 18 anos, sozinho na casa. Não deixou dinheiro, não deixou nada pra ele se alimentar, fazer nada. E deixou ele lá. O pai dele tava viajando para trabalho. E aí, nesses dias que ele ficou sozinho na casa dele, ele bebia muito. Ele bebia demais. Mais do que ele já bebia antes, né? Aí, então, ele tava andando de carro numa estrada. E tava tendo um festival de música lá na região. Aí, então, tinha um cara pedindo carona, que foi a primeira vítima dele. Esse cara pediu carona pra ele. E aí, ele conversando com o cara e pegou e falou que ele tinha maconha e bebida na casa dele. Aí, o cara topou, né? Falou assim, por que não, né? Aí, então, os dois foram pra casa dele, né? Beber e usar maconha. 4h20. Não apologia às drogas, gente. Fiz pledge. Aí, então, eles começaram a beber. E aí, o rapaz falou assim, eu quero ir embora. Que eu preciso ir embora. Aí, nisso, o Dahmer, ele tem um negócio muito de abandono, sabe? Ele não gosta de ser abandonado. Aí, ele pegou e assassinou o cara. Ele deu uma pancada na cabeça do cara. Aí, ele desceu no porão e desmembrou o cara. Foi uma cena de horror. Ele pegou, desmembrou o cara, tirou a pele do osso. E aí colocou tudo num saco de lixo. E colocou no carro dele, pra descartar o corpo, que não podia ficar na casa dele, né? E nisso, ele indo descartar o corpo, ele foi parado pela polícia. Por uma infração de trânsito. Gente, português tá péssimo. Ele foi parado por causa de um... Gente, eu vou desligar o alarme aqui. Pareceu um alarme do nada aqui. Então, ele foi parado pela polícia. A polícia pegou e começou a ver os documentos dele. E pegou uma lanterna. E colocou dentro do carro e viu o saco de lixos. E aí, ele perguntou o que era pro Dahmer, né? Aí, ele pegou e falou que era entulho. Que ele tava fazendo obra na casa dele. E ia jogar fora. O cara nem revistou. Porque se tivesse revistado, ele não teria feito as 15 vítimas que ele fez. 16, uma fugiu. E aí, então, ele pegou e passou normal, descartou o corpo, sem ninguém perceber nada. Aí ele voltando, depois de um tempo, o pai dele voltou e viu o Dahmer daquela situação. Bêbado, largado lá, que a mãe dele largou ele e pegou e falou pra ele. Assim, ou você vai pro AA, ou você arranja um emprego, ou você vai pro exército. E nisso, ele decidiu ir pro exército. Aí ele ficou numa área médica,
Só que não ficou muito, ainda teve relato de caras falando que foi abusado pelo Dahmer no exército, aí ele foi dispensado. Só que aí ele mudou completamente. Ele pegou e começou a ser mais... falava mais, ele mudou. Ele não era mais aquela pessoa tímida que ele era na puberdade e na infância. Aí nisso ele começou a assassinar os crimes, fazer os crimes dele. Por enquanto, né? Ele foi morar com a avó dele. Dizem que lá ele matou uma pessoa, só que ele queria ficar com o corpo e não podia ficar, né, com o corpo na casa da avó dele, que a avó dele ia descobrir. Aí ele começou a frequentar sauna gays. Saunas gays. Sauna gays. A gente em português aqui, a gramática também não é correta. Aí então ele pegou e começou a frequentar. Só que ele fazia isso. Ele pegava, dopava os caras e abusava dos caras, porque a graça dele era ter relação com a pessoa desacordada. Ele tinha prazer. E quando ele matou aquele menino lá que tava pedindo carona, que eu vou deixar o nome aqui, vou colocar a foto, ele pegou e se masturbou em cima do corpo, morto. Que aquilo era o ápice do prazer dele. Aí ele começou a fazer isso. Só que o pessoal começou a desconfiar. O pessoal das saunas, né? E aí ele foi banido das saunas. Então ele não podia ir lá. Aí ele começou a frequentar uns bares gays. E começou a levar as vítimas dele pro hotel. Por enquanto ele não matava. Ele só abusava da pessoa e dopava a pessoa. Aí ele foi morar sozinho. Ele arranjou um emprego e foi morar sozinho. Aí que começou a matança. Ele matou 15 caras. E um menino de 14 anos nessas vítimas. No começo, ele queria fazer tipo lobotomia na pessoa. Ele fazia um furo na cabeça da pessoa e jogava um ácido. Porque ele queria fazer um zumbi sexual pra ele. Que a pessoa estivesse totalmente dopada, não sabia o que fazer, e ele ter relação com as pessoas. Só que a pessoa morria. Tava morrendo. Teve um que conseguiu escapar. Mas mesmo assim, foi parado pela polícia e não fizeram nada. E ele fazia... O modus operandi dele era assim. Ele matava, ficava com o corpo morto por vários dias, tendo relações com ele dentro da casa. E aí quando aí ele tirava alguns membros, ele deixava na geladeira e cozinhava e comia. Uma delícia deve ser, né? E ele fazia isso, ele assassinava, ficava com o corpo, cometendo necrofilia. E depois ele retirava os membros, os bíceps e comia, né? Como uma refeição normal. Normal não, né? E então, esse aí não vai parar nunca, gente. Vocês vão ter que acostumar, vocês que lutem. E então, na sexta vítima, ele pegou e ele queria ficar com o crânio da pessoa. Não, na 15ª. Ele queria ficar com o crânio, então ele pegou, colocou numa água fervendo e tirou todo o osso desse crânio e pintou com prata, para as pessoas que vissem não desconfiassem. E aí então ele pegou na 16ª vítima, que foi o Tracy Edwards, que foi assim, ele foi abordado com mais dois, tava com 2 caras com ele, e o Dahmer chamou ele pra fazer fotos por $100 na casa dele. Os caras não toparam, ele topou. Aí chegando lá, ele sentiu um cheiro muito forte ele falou que não sabia nem identificar o cheiro, tão ruim que era. Aí nisso, eles lá conversando, o Dahmer deu uma bebida pra ele e mandou ele lá pro negócio do lado. No que ele olhou pro lado, o Dahmer algemou ele. Algemou ele e mandou ele pro quarto pra fazer fotos nuas.
E nisso tinha uma TV com um videocassete, tava passando O Exorcista 3. Esse eu nunca assisti, gente, eu primeiro assisti. Então eu nem sei como que é a história do filme. E nisso ele começava a falar, ser muito carinhoso com Tracy e sendo cortês, né, do jeito dele. E ele mudava de humor muito rápido. Aí falou que tinha vezes que ele ficava assistindo o filme e ficava balançando do lado pro outro e murmurando coisas que o cara não entendia, tipo, doidão mesmo. E aí o Tracy falou assim: primeira oportunidade, eu vou pegar, pular a janela ou sair correndo. E nisso ele ficou pegando a confiança do Dahmer. Ele começou a falar assim: ser gentil, sabe? Mostrar que é amigo do Dahmer. Aí o Dahmer pegou um negócio pra ouvir batidas do coração e pegou e falou que queria ouvir batimentos do coração dele, porque ele ia comer o coração do Tracy. Aí o Tracy ficou apavorado, né? Aí ele pegou, deixou o Dahmer ouvir o coração dele, tranquilamente. Tranquilamente não, né? Que eu estaria na mão, não sairia nem Wi-Fi. Aí então ele pediu pra ir no banheiro. No que ele pediu pra ir no banheiro, ele pegou e deu um jeito e fugiu. Ele saiu correndo, ele tava de cueca. Eu não sei se tava de cueca ou tava nu. Saiu de cueca na rua e tinha duas senhoras lá perto. E chamou a polícia. Aí a polícia foi lá e, como assim, né? Um negro, algemado, pelado. O que a polícia vai pensar? Assim, é bandido, é humilhante. Só que aí ele começou a falar, e o Dahmer chegou tranquilamente perto dele. Aí falou que era namorado dele, que ele estava tendo uma relação meio agressiva, ou meio selvagem. E o Tracy se assustou. Só que o Tracy estava apavorado e a polícia desconfiou. Aí foram averiguar lá no apartamento do Dahmer. Aí chegando foi a mesma coisa. Tinha um cheiro terrível de coisa decompondo. Aí ele pegou e foi super cortês com a polícia, calmo, tranquilo. Porque o Dahmer dele era muito bonito. Então, assim, não era difícil de ele conseguir vítima. Porque ele era bonito pra caramba. Se eu não me engano, ele tinha 1,80 m, loiro de olho azul. Então, os caras adoravam, né? E a polícia chegou lá e começou a averiguar e começou a investigar. Aí acharam um monte de Polaroid com foto de corpo desmembrado, um tronco, várias fotos bizarras. E eles perceberam que as fotos eram feitas no apartamento. Aí já mandaram prender ele, porque isso era uma prova de... Não, eu esqueci como fala, quando pega a pessoa no ato, né? Aí pegaram e prenderam ele. Aí começaram a investigar a casa dele. Aí foi um show de horror. Quem quiser ver as fotos, tem no YouTube ou tem no Google. Eu não vou deixar linkado porque é muito pesado, mas é terrível as fotos. Eu já vi porque eu sou muito curiosa, né? Eu fui ver. E aí abriram a geladeira. Abriram a geladeira, tinha, se não me engano, tinha 2 cabeças, tinha coxa, tinha nádegas, tinha... e na pia tinha um pênis sendo preparado para fazer um ensopado de legumes. Imagina a cena, né? Imagina o cara, o Tracy, né? O Tracy foi a peça-chave para prender o Dahmer, porque senão ele nunca ia ser... Sim, ia demorar para ele ser preso e ele ia fazer mais vítimas. Aí no julgamento dele, tentaram alegar que ele não era sã da cabeça, que ele era incapaz de cometer isso e ia mandar ele para uma instituição psiquiátrica. Só que o juiz não deixou, falou que ele era capaz de tudo que ele estava fazendo e condenou ele à prisão perpétua. Aí ele foi preso e deu branco. Aí ele foi pra cadeia. Aí ele foi preso, os presos tinham medo dele, só que ele não tinha ficado separado com os presos comuns, ele ficava com todo mundo junto, né? Aí nisso, os guardas deixaram ele limpar
o banheiro com outro prisioneiro. Só que o prisioneiro pegou e assassinou ele. Foi muito brutal. Foi feio, assim. Eu assisti os documentários e depoimentos de pessoas falando assim que foi muito cruel a morte dele. Mesmo ele sendo um assassino, um canibal, necrófilo, foi muito cruel o que fizeram com ele. Porque ele não teve nenhum tipo de defesa. Mas tinha gente que falava que ele queria morrer. Porque deve ser triste ter uma vida dessa, né? E ele queria morrer, mas ele não tinha coragem de se matar. Então, o cara fez o serviço pra ele. Aí ele morreu. A mãe dele pediu pra deixar o cérebro dele pra estudo. Pra saber por que ele tinha isso, né? Porque ele não morava num lar violento, não era violento na violência, ou na violência, não era violento na infância. E ele era sádico, ele é um dos assassinos serial killers mais notórios que teve nos Estados Unidos, mais cruéis. Porque, meu, acho que a pessoa pra comer outra pessoa, comer como janta, gente, não como outra coisa. Gente, não falei isso não, vai desmonetizar meu vídeo, apesar que já vai ser desmonetizado pelo assunto. E ele era muito cruel, tanto que eu li livros de psiquiatra não, de serial killers, fala muito do Jeff Dahmer e do Ted Bundy, que eu vou fazer também, e eu vou fazer também do Amityville, que me deram sugestão para me fazer esse vídeo, eu também gosto do assunto, e eu vou fazer sobre os Zeffiros. Então, gente, é isso. Ele morreu na cadeia. Só que, assim, dava pra perceber que todas as vítimas dele falavam que ia embora. Ele tinha medo do abandono. E pra não ficar sem a pessoa, ele matava e ficava com o corpo dias, e vários dias com ela. E fazia tudo que fazia pra a pessoa não ir embora. Então, ele deixava também parte das pessoas na casa dele pra sentir como se a pessoa estivesse lá, né? Aí no começo também ele queria descartar na privada, mas aí ele começou a pensar assim, se eu descartar na privada, vai acabar entupindo, as pessoas vão acabar descobrindo. E ele morreu dessa forma. E eu vi uma entrevista, né, que tem até no YouTube uma entrevista que é com ele e com o pai dele e com a mãe dele. E a mãe dele falava, era muito controversa, ela falava que não tinha nenhum problema mental, ela não tinha problema com o remédio que ela tinha. E o pai dele era muito ausente, né? Então ele não pôde observar essa crueldade que o próprio filho tinha. E o pior, assim, é uma coisa muito característica dos serial killers, que é essa coisa com o animal, né? Porque se você for ver, todos eles machucam o animal quando é na infância. Então, se tiver uma criança, se você vê uma criança sendo muito cruel com o animal, leva ela no psicólogo, no psiquiatra, porque provavelmente ela pode ter algum problema de psicopatia. Porque psicopatia é o dano cerebral, né? Não é que todo doente mental é um psicopata, mas psicopata é uma doença mental. Mas nem todos os doentes mentais... E ele era, mudando de assunto, e ele conseguia também conquistar suas vítimas porque ele sabia com quem ele falava e da maneira que ele falava. E a aparência dele ajudava muito também, porque ele era muito bonito. Eu sei que é terrível falar assim, mas ele era muito bonito. Se você encontrasse um cara desse, se era solteira, se um cara fosse do jeito que ele é, que eu vi a entrevista dele, gente, ele falando, ele parecia normal. Sabe? Ele era irritantemente normal. Assim, tecnicamente, né? Porque ele era um assassino muito cruel. E o vídeo vai ficar um pouquinho longo. Mas esse vídeo de hoje, gente. Tenha uma boa semana pra vocês. Fiquem em casa, apesar que eu falo isso, mas eu tô muito triste que eu não tô podendo ver meu sobrinho, eu não tô podendo sair de casa. E eu tô pirando. Eu fiquei aqui trancada em casa. Ontem mesmo eu chorei tanto. Eu nem dormi direito, eu não consegui dormir. Que quando meu pai fala que não posso ir lá, dói muito, mudando de assunto, né? E o vídeo de hoje é esse, é o Jeff Dahmer. Para mais informações eu vou deixar no box, né? No box não,
E esse vai pra playlist também, que eu tenho uma playlist de casos criminais. Eu quero ver como que eu coloco o link pra você ver todos os vídeos pra quem não viu, né? E o vídeo desse é hoje, gente. Tenha uma boa semana, tenha um bom dia e tchau!